Resumo da aula de desenho geométrico de hoje. Página 179 da apostila do Sistema Farias Brito. Unidade 6. Vamos lá, então. Nós vamos hoje aprender retas e tipos de retas, tá? E na próxima aula, construção de tipos de retas, tá bom? Então, vamos lá. Começamos, então. Reta. Reta é um traço que segue uma única direção. Não tem curva ou ângulos, né? Então, ó, reta é um traço infinito, né? Que não tem tamanho. Quando eu vou falar que eu vou desenhar uma reta em qualquer, seja no caderno ou até mesmo no computador, eu não posso falar que eu estou desenhando a reta, eu estou desenhando o pedaço da reta, né? Então, eu desenhei o pedaço da reta S, porque ela é infinita, né? Se ela é infinita, ela não tem início, ela não tem fim, ela não tem tamanho, tá certo? Tá? Bom, então, o que é uma reta? Reta é um pedaço ou um traço, um pedaço da reta que segue uma única direção, ou é um traço que segue uma única direção, tá certo? Ou seja, não tem curva e não tem ângulo, tá certo? Tá? Mas o que é curva e ângulo? Bom, se eu quiser analisar isso numa estrada, né? Estou numa estrada e esta estrada, tá? Eu vou dizer que eu estou caminhando em linha reta. Caminhar em linha reta é dizer que eu estou andando num trecho retilíneo de estrada. Ou seja, num caminho retilíneo ou uma pista retilínea. O que é isso? Movimento reto, tá? Não tem curva, não tem ângulo. Então, é um trecho retilíneo, é um trecho reto, que não tem rotatória, não tem curva, não tem descida, ela é, tá? Certinho, reto, tá bom? Então, o que é uma reta? Reta é um pedaço, tá? Eu vou dizer que é um pedaço de reta que segue uma única direção, tá certo? Ou é um traço que segue uma única direção, ok? Tá? Porque ela não tem tamanho, tá certo? Então ela é infinita, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, e ela é representada pela letra minúscula do alfabeto, tá bom? Bom, tipos de retas. Retas concorrentes. Retas concorrentes são retas, tá? Ou seja, eu não posso fazer uma reta concorrente. Eu tenho que fazer umas retas concorrentes. Porque eu preciso de duas retas para que eu possa dizer que ela é concorrente ou não, tá certo? Então, o que são retas concorrentes? São duas retas, tá? Que são desenhadas e ao se cruzarem, forma um ponto de interseção entre elas, tá? Logo, você vai dizer o seguinte, que a reta R, lá na página 179, né? Você vai grifar, a reta R é concorrente à reta S, né? E o ponto P é um único ponto que está em R e também está em S. E como que eu posso chamar a perpendicularidade? Ou seja, a forma de dizer que elas são concorrentes, né? Esse desenho aqui vai me dizer que ela é concorrente, tá certo? Bom, então eu vou dizer que a reta R é concorrente à reta S, tá certo? Bom, observe também o desenho, parece com um X, ok? Bom, segundo tipo de retas concorrentes, né? Retas concorrentes são as retas concorrentes perpendiculares. São retas que a gente desenha em formato de cruz, ó, tá? Elas também formam um ponto de interseção quando cruza-se as duas retas e
automaticamente, quando elas se cruzam, elas formam 4 ângulos de 90 graus, os chamados ângulos retos. Ângulos retos. Então, você vai marcar aí. A reta A é concorrente à reta B e, além disso, elas formam 4 ângulos retos, que nós chamamos de 90 graus. Ou seja, né? Ó, ela está em formato de uma cruz, tá? Então, ó, quadradinho reto, quadradinho reto, quadradinho reto, quadradinho reto. Ou seja, 90, 90, 90, 90. Tá bom? Então, retas concorrentes perpendiculares. São retas que se cruzam formando uma cruz e 4 ângulos de 90 graus. Ok? Bom, próxima reta, né? Ó, duas retas de um plano são concorrentes quando tem apenas um ponto em comum. Beleza, tá? Concorrentes, né? Mas neste caso elas são concorrentes perpendiculares, tá bom? Bom, então vamos lá. Temos também as retas paralelas. O que são retas paralelas? São duas retas que vão para a mesma direção, tá? E tem uma distância entre elas, tá? Ou seja, elas não vão se cruzar, tá certo? Então são retas que vão na mesma direção, que não se cruzam, não tem ponto de interseção. E, muito importante, tem uma distância uma da outra, tá? Uma da outra, certo? Então, você vai grifar aí. A reta U é paralela à reta V. Elas não têm nenhum ponto em comum. E a gente indica paralelas. Seguinte, a reta R é paralela à reta S. São dois traços só, tá? Então, quando eu fizer dois traços, significa que são retas paralelas. Lembrando que retas paralelas são retas que vão para a mesma direção, neste caso está na horizontal, ela pode estar na vertical, ela pode estar inclinada, né? Só que uma reta tem que ter uma distância da outra, tá certo? Ok? Bom, então nós dizemos que duas retas de um plano são paralelas quando não tem ponto em comum, ou seja, elas não têm ponto em comum porque elas não se cruzam, ok? Depois, logo aí na página 179, nós temos uma observação, né, onde tem um menininho com uma cadeira de rodas em cima. Bom, retas coincidentes são retas, tá? Que se coincidem. O que é isso? Duas retas de um plano são coincidentes quando têm todos os pontos em comum. O que é isso? Indicamos que as retas C e D são coincidentes. Por quê? Porque eu desenho a reta C e vou desenhar em cima da reta C a reta D. Por isso elas se coincidem. E se elas se coincidem, todos os pontos que tem na reta C tem na reta D, certo? Tá? Então, o que são retas coincidentes? São duas retas que são desenhadas uma em cima da outra. Pro, mas e como que eu vou dizer que essas retas são coincidentes? É simples, né? Você vai olhar, se a reta tem duas letras minúsculas, significa que eu tenho uma reta desenhada em cima da outra, ok? Bom, então tá aí, tá? Agora, eu quero que vocês façam a página 183 e a página 187. A 183 é a atividade de sala de aula. A 187, tá? É tarefa. Então, faça a página 183 e depois faça a página 187 na própria apostila, tá bom? Tchau, tchau!